Então, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live que a Infofest vem proporcionando aos nossos alunos e colaboradores, diretos e indiretos. E desde já peço desculpa a todos vocês, houve alguns pequenos contratempos aqui e acabou que atrasou um pouquinho a nossa live, tá bom? Bom, como vocês já devem saber, o tema da nossa live é um tema muito interessante. Diga-se de passagem que tem muita gente que ainda não consegue elaborar um currículo e quando cria um currículo, às vezes não é como se esperava, às vezes não são chamados, às vezes não são vistos com os bons olhos pelos recrutadores. E hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de como elaborar um currículo. É claro que a minha área não é a área de RH, mas quando se trata de informática, aí a gente já consegue trazer para nossa responsabilidade, a gente já consegue dar algumas dicas para vocês de como elaborar um currículo com as formatações adequadas e tudo mais, tá bom? Então, aqui a gente vai dar algumas dicas, é claro, para vocês de como, além de como formatar um currículo, como elaborar um currículo, né? Porque o título já diz que nós precisamos saber. Aqui a gente vai aprender a criar um currículo, mas também dentro desse currículo como saber formatá-lo e fazer com que ele se torne um pouco mais atrativo, tá bom? Então qualquer dúvida em algum momento da nossa aula, pode mandar os seus comentários que a gente vai estar aí respondendo. Na verdade a gente vai deixar para o finalzinho da nossa aula para a gente responder todas as mensagens, todos os comentários de cada um de vocês. No final a gente vai separar um horário para responder esses comentários. Mas já podem ir mandando, tá? Podem ir mandando que a gente vai anotando aqui. E aí quando for o momento a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Vamos lá? Então vamos para a nossa apresentação agora. Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela como que vai ser a partir de agora, tá bom? Vocês estão me ouvindo? Não estão conseguindo me ouvir? Um, dois só, testando só, um, dois. Só um pequeno problema técnico aqui, a gente vai já fazer alguns testes aqui para ver se está saindo o áudio. Vocês não estão conseguindo ouvir o áudio, gente? Manda um comentário para mim se já está tudo ok o áudio. A gente está fazendo alguns testes aqui. E aí, se não tiver o áudio aí, você me avisa que a gente consegue, tenta resolver esse problema, tá bom? Deixa eu só verificar aqui nos comentários que nós temos por trás dos bastidores nós temos o Vanderlei que dá um apoio moral, e justamente para responder esse tipo de comentário, para acompanhar se o áudio ou a imagem está de boa qualidade para todo mundo conseguir acompanhar da melhor forma possível, tá bom? E aí, Vanderlei, tudo ok o áudio?
Tudo aqui o áudio, né? Então vamos lá. Deixa eu mostrar na tela para vocês aqui. Bom, então o tema, como é o nosso carro, na verdade esse tema é um tema muito polêmico, né? Porque qual que é o modelo de currículo ideal? Como que eu devo elaborar um currículo? Sendo que, antes de mais nada, a gente precisa logo deixar bem claro que não existe uma associação, que não existe uma associação ou um órgão que é responsável por elaborar ou gerenciar e dizer como que deve ser feito um currículo. Como não existe esse órgão, o que a gente faz? A gente, com base nos melhores currículos e nos currículos mais aceitos no mercado, a gente resolveu elaborar um currículo modelo. Esse é um modelo padrão de currículo que muitas pessoas, muitos profissionais de sucesso elaboram. Então a gente trouxe aqui para vocês um modelo, não vou dizer para vocês que é um modelo universal, que todo mundo faz, porque não existe um órgão competente para isso, tá bom? Mas a gente vai fazer aqui, elaborar um currículo que a maioria elabora e que os melhores profissionais, na hora de deixar um currículo em algum lugar, eles elaboram e fazem um currículo semelhante a esse aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos para o primeiro slide. Nesse primeiro slide, gente, deixa eu explicar para vocês como é que funciona isso aqui. Bom, notem aqui na nossa tela que nós temos aqui alguns padrões que se seguem na hora de montar um currículo. Então, na maioria dos currículos que vocês vão ver no mercado de trabalho, eles vão seguir mais ou menos essa ordem. Não é universal, lembrando que não é todo mundo usa essa mesma ordem, mas a maioria utiliza essa ordem. Claro que algumas vezes você vai ver um currículo um pouquinho diferente, muda a formação com a experiência ou experiência com o idioma, enfim, vai mudar alguma coisa assim, mas a maioria vai ser nesse modelo de currículo, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos aqui todas as vezes que você for elaborar um currículo, criar um currículo, antes de mais nada, gente, não peça para ninguém criar o currículo para você, tá bom? Chega de lá um cyber, desculpa o pessoal do cyber, mas a partir de hoje nós já conseguimos montar e elaborar nosso próprio currículo. Então, a partir de agora, quando chegar em casa, quando você for, ou você já está em casa, perdão, quando você for elaborar um currículo, a partir de hoje, senta e elabore você mesmo seu currículo, que aí, se alguma coisa der errado, você vai jogar a responsabilidade em você mesmo. Então, você foi responsável por um currículo que não foi aceito no mercado. Então, a partir de agora é responsabilidade sua elaborar o seu próprio currículo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer: abre o Word, senta na frente do Word, pega todas as informações que você vai utilizar no seu currículo, deixa ela do ladinho e vamos começar a elaborar, tá bom? Primeiro passo, primeira parte do seu currículo: dados pessoais. Nos dados pessoais, gente, é muito relativo. Como eu falo para vocês, a maioria usa um padrão, outra minoria não usa esse padrão. Então é óbvio que a gente vai seguir a maioria. O primeiro passo é dados pessoais. O que envolve dentro dos dados pessoais? Bom, primeiro, óbvio, o nome, que é o carro-chefe, que é o destaque do currículo, é o seu nome. Então, primeiro passo, colocar o seu nome, tá? Segundo passo, um pouco mais abaixo do seu nome, você vai colocar informações como data de nascimento, contato, e-mails, coisas dessa natureza. Eu vou mostrar daqui a pouquinho um modelo de currículo e aí a gente vai tirando as dúvidas dentro do modelo, tá bom? Por enquanto a gente só vai falar para vocês o que normalmente tem dentro desses dados pessoais. Então, dados pessoais vai ser seu nome, contatos, e-mails, endereço, tá bom? Tem uma sacada, uma dica muito legal para vocês na hora de colocar nesses dados pessoais, tá bom? Então já fica com um caderninho aí, com papel e uma caneta para você anotar, porque vai ser de suma importância, você vai gostar e você não deve utilizar a partir de agora para surtir mais efeito na hora de entregar o seu currículo, tá bom? Então vamos lá. Dentro de dados pessoais tem nome, endereço,
contatos, e-mail e telefone, e na hora de montar essa parte, gente, não coloque em contatos que você não utilize mais, sempre coloque atualizado, sempre coloque os dados atualizados, para quando alguém entrar em contato com você, não cair na caixa postal, ou atender o seu tio, o seu pai e sua mãe, e aí eles nem estavam sabendo que você deu o contato deles no seu currículo. Então é importante que você tenha sempre os dados atualizados, e se for colocar caso de em último caso, colocar os contatos de uma outra pessoa, por favor, avise essa pessoa que você está deixando o contato dela lá, para quando ela receber a ligação, só um minutinho que eu já estou passando para ela, e aí você consegue atender essa ligação e falar com o recrutador ou com a pessoa que for marcar uma entrevista com você, tá bom? Então, nesse primeiro passo, nós precisamos colocar essas informações em dados pessoais, tá bom? Vamos lá. Segundo, objetivo. Nesse objetivo, gente, nós temos uma grande... Acontece demais isso em objetivos. O pessoal coloca lá em objetivo mais ou menos assim. Pretendo eu atuar na área me atribuída com toda a seriedade, o empenho. O pessoal coloca uma poesia, coloca um texto enorme nesse objetivo, sendo que o objetivo, isso não é o seu objetivo, isso é a obrigação sua. Isso é uma obrigação sua. A partir do momento que você for contratado, isso é obrigação sua. Então, esse objetivo, o que nós precisamos colocar no objetivo? No objetivo, você vai colocar coisas como atuar no setor X, me candidato à vaga Y. Então, aqui você vai colocar aonde você pretende atuar, aonde você pretende assumir como cargo. Então, vou dar um exemplo: atuar em setor, na verdade, não precisa nem colocar, não é nem legal você colocar em setores de venda, seja o mais específico possível. Vou dar um exemplo: atuar na área de informática, então atuar como professor da instituição. Então, ser o mais objetivo possível, ser bem específico na hora de colocar no seu objetivo, tá bom? Então, objetivo, seja direto, seja objetivo e específico na hora de elaborar essa parte, tá bom? Então, não esquece, não é para criar um texto filosófico, é para dizer para o recrutador que você quer atuar na área X. Beleza? Tudo bem? Então, anota aí. Próximo passo. Qual é o próximo passo? Resumo profissional ou resumo de qualificações. Aqui, gente, acontece a seguinte situação. Muita gente, na hora de elaborar o currículo, não coloca esse resumo profissional. O que seria o resumo profissional, gente? O resumo profissional é o seguinte: quando você vai entregar um currículo, o recrutador, porque ele não conseguiu encontrar o que ele desejava, na hora que você for elaborar um currículo, vá lá na empresa, pegue as informações, todas as informações disponíveis da vaga em que está em disputa. Ou seja, quais são os requisitos que você precisa para conseguir atuar nessa vaga. E depois de você pegar todas essas informações, aí eu vou para casa e vou começar a elaborar meu currículo. Ou seja, o que ele está pedindo lá? Ele quer que eu tenha Excel avançado, quer que eu tenha um nível de inglês intermediário, no mínimo intermediário, quer que eu também tenha experiência de no mínimo 2 anos. Então, beleza. Então, depois de ter todas essas informações, então eu vou lá no meu currículo, em resumo de qualificação, resumo profissional, e vou colocar lá no resumo profissional: eu sou fulano de tal, cursei o curso de Excel há 2 anos atrás, e nesse ano fiz uma atualização, trabalhei na empresa X, ou trabalhei 2 anos como, não sei qual foi o cargo que você teve lá, mas que utilizou o Excel, e finalizei nesse ano, 2020, finalizei o meu curso de inglês avançado. Então, o que você acabou de fazer? Você deu para ele as informações que ele precisava
para não precisar ir lá embaixo, olhar tópico por tópico, até conseguir encontrar, capturar todas as informações que ele quer que você tenha para essa vaga. Então, o que é isso? Você soltou já as informações preciosas para ele e falou, poxa, esse cara aqui já é um dos selecionados, então já vou separar o currículo dele para me dar uma olhada com mais calma no currículo dele. Então é importante que você faça isso, um resumo de tudo que você já fez, tanto de curso, tanto de escolaridade, como de curso, como de experiências. Você faz um resumão aí, tá bom? Não coloca muita coisa, resume, tá? Põe só as palavras-chave, as informações importantes que ele procura na hora do currículo, tá bom? Então esse é um passo, é uma das sacadas que você precisa fazer a partir de agora, tá bom? Então vamos lá. Próximo. Idiomas. Aí sim, vamos lá. Idioma, gente, é o seguinte. Muita gente vai lá e coloca no idioma, pelo amor de Deus, não coloca português não, gente. Domínio excelente do português pode até ser, mas idioma português, pelo amor de Deus, não faz isso, tá bom? E quando for colocar um idioma no seu currículo, por gentileza também só coloque quando você tiver do intermediário para cima. Básico hoje em dia ninguém mais quer, a não ser que a pessoa, o recrutador, esteja desesperado e colocou lá na descrição, nos requisitos para assumir a vaga, inglês básico. Caso contrário, só coloque idiomas que você tenha pelo menos o intermediário. Do intermediário para frente já é mais interessante, o recrutador já vai pensar um pouquinho antes de descartar o seu currículo, tá bom? Então fique atento. Então são 4 dicas aí que você pode colocar, mas coloque, por favor, essas informações ordenadas, de preferência da mais recente para mais antiga, tá bom? E a formação acadêmica? Na formação acadêmica, gente, do mesmo jeito, coloque sempre a escola que você estudou, se for o ensino superior, a faculdade que você estudou, e logo em seguida ponha o ano que você estudou, o ano que você concluiu, perdão, que é importante você colocar, se for universidade, o curso, a instituição, o curso e o ano que você concluiu. O recrutador odeia quando você coloca no currículo cursos que você fez, experiências que você teve e não põe data, ele fica irritadíssimo porque ele precisa de informações para poder para poder selecionar o seu currículo. Como é que eu vou selecionar o currículo dessa pessoa se eu não sei nem que ano foi que ela concluiu esse curso de inglês, eu não sei nem que ano foi que ela concluiu esse curso de Excel avançado, então eu preciso de datas. Coloque datas no seu currículo, ok? Seja tanto para experiência, como para cursos, como para formação acadêmica, tá bom? Então, por gentileza, a partir de hoje, põe idiomas, somente intermediário para frente e formação acadêmica crescente até o mais antigo, sempre colocando datas, tá bom? E a última categoria do nosso currículo, que é as experiências profissionais. Essas experiências profissionais, da mesma forma que você seguiu as últimas 2 etapas, sempre colocando data, trabalhei na empresa X, no ano Y, do mês tal, que mais? Que cargo foi que eu assumi nessa empresa e algumas informações a mais que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Então, sempre do mais recente até o mais antigo, tá bom? Evite colocar muitas informações e se ultrapassar 2 páginas, tenta eliminar alguém que não é tão necessário assim, porque o recrutador também precisa avaliar outros currículos. Então, quando o seu currículo tem muitas páginas, já é um currículo descartado, tá bom? Nem sempre, mas às vezes, quando não se tem tantas opções, ele acaba dando uma olhada no seu currículo. Caso contrário, sejam muitos currículos e ele quer com urgência, o seu pode ser um dos descartados dessa história. Então, muito cuidado, sempre colocando no máximo 2 páginas, sempre colocando o necessário para você chegar. Lembre-se, é o máximo 2 páginas. Se tiver uma, não tem problema nenhum. Mas hoje em dia, como nós estamos com bastantes experiências e cursos, tem bastante pessoas buscando cursos e experiências,
fica quase impossível criar um currículo com uma página só, né? Mas existem pessoas que começaram a trabalhar agora e conseguem criar um currículo em uma página só. Lembre-se, dica, no máximo 2 páginas. Mais que isso, vai se tornar quase um livro, tá bom? E aí o recrutador acaba descartando o seu currículo. Tudo certo até aí? Tudo ok? Então vamos para o próximo slide agora, para a gente ver quais são as outras dicas que você pode utilizar para fazer agora a formatação. Vimos como elaborar, quais chaves eram importantes e como que eu poderia montar, a organização, né? E agora nós temos as formatações, a formatação do seu currículo. Gente, volto a repetir, por favor, essas informações não foram tiradas de um órgão competente, de uma associação responsável por elaborar currículos. Lembre-se disso. Isso aqui são informações que foram pesquisadas, tiradas de currículos que são referências no mercado. Pessoas que são recrutadores, o que elas gostam, o que elas não gostam nesses currículos. Então, a gente pegou essas informações de uma grande pesquisa de currículos e dos melhores, tá bom? Então, isso aqui não é universal, é um padrão que se utiliza na hora da formatação de um currículo, tá bom? Então, vamos lá. Padronize, primeira dica, padronize as fontes do seu currículo. Por que nós precisamos padronizar? Porque se você criar um currículo, de preferência que você use as fontes padrões da formatação. Se você der uma pesquisada na ABNT, der uma pesquisada na MRPR, que são 2 órgãos, 2 instituições, ou melhor, 2 associações responsáveis por reger a elaboração tanto de trabalhos acadêmicos como de documentos oficiais, elas te ensinam como eu faço para elaborar um trabalho acadêmico e também um documento oficial. Então lá vão ter informações como margem da sua página, o papel que vai ser utilizado, espaçamento, fontes, títulos, tudo vai ter na MRPR e também na ABNT, tá bom? Então, com base nessas informações, a gente foi e pegamos as informações necessárias para elaborar um currículo, tá bom? Então, vamos lá. Põe as fontes padrões. Quais são as fontes padrões em todo o seu currículo? Quais são elas? Nós temos a Arial, nós temos a Times New, nós temos a Calibre, nós temos... Deixa eu ver se tem uma outra. Tahoma também. Então, são fontes padrões que você vê na maioria dos documentos. Vocês vão ver esse tipo de fonte, tá bom? Nada de fontes que sejam um pouquinho difíceis de entender. Então, sempre fontes claras. Que essas que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês agora, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho no próprio Word para você anotar com mais calma, tá bom? Não se preocupe, aqui é só uma introdução para você entender mais ou menos como é que vai fluir daqui para frente, tá bom? Então vamos lá. Próximo passo, margens. Mínimo, gente. O mínimo 1,5. Por que menos de 1,5 fica difícil? Fica complicado. Porque se você colocar para 1 centímetro a sua margem, o espaço que você tem entre o começo da sua página e o início do seu texto vai ficar muito próximo. Ou seja, se você for colocar alguma imagem, alguma coisa do tipo próximo disso, pode ser que seja cortado na hora da impressão. Então, no mínimo 1,5, que aí não corre risco nenhum de você cortar alguma parte do seu currículo, tá bom? Se for um currículo muito grande, use o mínimo, 1,5. Se for um currículo um pouco mais tranquilo, que tem poucas informações, eu consigo colocar em uma página só, 2 centímetros já é superior, inferior, esquerda e direita, já é o suficiente para você ter um espaçamento legal. E aí você não vai atrapalhar na hora de elaborar o seu currículo, tá bom? Fonte, sempre coloque as fontes na cor padrão, preto, tá, gente? Não coloque cores diferentes, vermelhinho, rosinho. Na verdade, o currículo em si, para que se torne um currículo um pouco mais formal, é necessário que você utilize a cor da fonte padrão, tá bom? Se você colocar cores diferenciadas, pode ser que não seja tão bem vista como você queria que fosse pelo recrutador, tá bom? Então, não esqueçam disso. Fontes sempre na cor padrão, na cor preto, para não atrapalhar na hora da leitura. Tamanho do papel, tamanho 4, que é o tamanho padrão que você utiliza para fazer qualquer tipo de documento. E como o nosso currículo não é diferente, é um tipo de documento também um pouco mais informal, mas é um documento.
utilizaremos também o papel A4, tá bom? Assim como também evitem exageros no seu currículo, ou seja, sem borda, sem capa, sem textos muito grandes. Vou dar um exemplo para vocês. Outro dia, a gente está dando uma aula de currículo em sala de aula, perguntaram, professor, o meu currículo eu posso colocar capa? Porque antigamente dava para colocar, não sei se vocês lembram, eu sou dessa época. Eu sou da época que você comprava a capa e colocava currículo, não, melhor, na capa que você comprava tinha lá, currículum vitae. Eu sou dessa época, se você foi dessa época também, ou melhor, se você é dessa época, põe aí hashtag sou dessa época também, que nessa época você comprava a sua capa e estava lá, currículum vitae. Hoje não se compra mais e nem se faz mais capa de currículo, tá bom? Não é mais legal que você crie uma capa para o seu currículo. Mas aí eu dou uma outra dica para você. Professor, não posso criar uma capa para o meu currículo, então o que eu posso fazer? Compre uma capa L, é uma pastazinha transparente, que você... Mas na hora de entregar, lembre-se disso, na hora de entregar o seu currículo, por favor, não entregue com a capa L. A capa L você vai colocar no momento que você criar o currículo. Criou o currículo, imprimiu o currículo, já põe na capa L e já leva na capa L para evitar que você suje o seu currículo, que você amasse o seu currículo, que você rasure o seu currículo. Então é importante que você coloque em uma proteção que é a capa L para você não rasurar o seu currículo, tá bom? Outra dica importante, por favor, gente, currículo é individual. Se eu vou enviar um currículo para a InfoFest, eu vou criar um currículo específico, particular para a InfoFest, exclusivo. Se eu vou enviar um currículo para outra empresa, eu vou criar um outro currículo para essa empresa exclusivo. Por quê? Porque as empresas não são iguais. As vagas que estão disponibilizando na empresa X não é a mesma vaga que está disponibilizando aqui na InfoFest. Então, tem que ter um currículo para cada empresa. Poxa, professor, mas aí se me quebra, é R$2 a impressão do currículo. Não é R$2 não, é R$1, professor, imprimiu. Só que nós estamos falando aqui de um currículo colorido. Não estamos falando de um currículo preto e branco, é um currículo colorido. Um currículo colorido, eu acredito que seja no mínimo uns R$2 um currículo colorido. De R$1,50 a R$2. Aí o que acontece muito? Não vou dar R$2 um currículo colorido, não vou não. Não sei como é que funciona a linha de raciocínio do brasileiro, mas na hora de montar um currículo, sempre querem fazer o seguinte: cria um currículo colorido, bonito, e depois tira um monte de xerox, você vai distribuindo para as empresas. Eu já fiz muito isso no meu passado. Ixi, assim que começamos a entregar os currículos, era dessa forma. Hoje não. De um tempo para cá, dos últimos 3 anos, não se faz mais isso. Ou seja, todas as vezes a gente orienta nossos alunos, vai elaborar um currículo, você tem que investir dinheiro no seu currículo. Se você não investir dinheiro no seu currículo, significa que você não quer ter retorno. Não adianta investir, sem investimento é muito difícil você ter um retorno. Só se você jogou o currículo, só tinha o seu e mais os 3 e você era o melhorzinho. Então, importante que você invista. Imprima um currículo colorido, compra uma capa L, proteja o seu currículo. Na hora de entregar, você tira o seu currículo da capa L, entrega o seu currículo perfeito, impecável. Você já vai estar com um ponto a mais, porque você vai entregar um currículo impecável e ainda vai ser bem visto pelo recrutador. Pô, esse cara ele é bem organizado, trouxe na capa L, não tem um amassadinho, não tem um arranhado, não tem nenhum risco, não foi nem rasurado nem nada. Então esse cara com certeza é um cara muito cuidadoso, então esse cara já tem um ponto a mais, tá bom? Então não esqueça disso. Invista na estética do seu currículo, quer dizer muito também, tá bom? Não só o conteúdo, mas a estética também quer dizer muito. Que mais? Espaçamento entre linhas. É importante a gente falar sobre isso, espaçamento entre linhas. A partir do momento que você começa a elaborar um currículo no Word, você sabe que o Word já vem com espaçamento padrão. Então, às vezes, você está montando um currículo e aí você termina de fazer o currículo, tem 4 páginas, 3 páginas no currículo. Por quê? Porque o espaçamento, às vezes, da sua página está muito grande e acaba ocupando muito espaço entre uma linha e a outra. E aí, na hora de elaborar o currículo,
você tem 4 a 5 páginas dentro do seu currículo, que aí quando você remove esse espaço, põe o espaço padrão, se reduz em 2 páginas, em 1 página às vezes. Então, é só uma questão de ajuste técnico ali que você vai conseguir obter um currículo, ou melhor, bastante espaço com um texto bem interessante, tá bom? Vamos lá? Próxima dica agora, essa aqui é importante, muita gente, é tema que muita gente nos pergunta nas aulas durante a aula de informática. A grande pergunta é: professor Ellison, o meu currículo eu vou entregar em PDF ou vou entregar em DocX? O que é DocX e o que é PDF primeiro? Vamos lá, vamos tirar essa dúvida aí. Se você for imprimir um currículo, é óbvio que você vai imprimir um currículo, ou melhor, quando você for entregar um currículo, você tem 2 formas de entregar um currículo. Física, pode imprimir o papel e entregar para o recrutador ou para a pessoa que estiver recebendo o currículo, ou eu posso mandar por e-mail para esta pessoa. Recomendadíssimo que você envie o seu currículo para o recrutador por e-mail em PDF. Por que em PDF? Mas Doc também tem o mesmo. Eu consigo fazer a mesma coisa com o DocX também. O que é o DocX? Documento do Word, gente. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. Na verdade, muita gente já conhece o Word. Para quem não conhece, é um programa de edição de texto que usamos para criar o nosso currículo. Então, quando você envia um currículo em PDF para o recrutador por e-mail, o que acontece? Você tem muita segurança, tanto para não editarem as suas informações do seu currículo, como também acontece muito isso, gente. Se você enviar um currículo por e-mail em Word, em DocX, o que vai acontecer? Pode ser que o seu currículo sofra alterações ao ser aberto pelo recrutador, no computador do recrutador. Pode ser que a fonte que você colocou no seu currículo, você é um pouco exagerado, você colocou uma fonte um pouquinho mais sofisticada, você gostou muito daquela fonte, colocou ela. E aí você enviou por e-mail o seu currículo e o recrutador recebeu o seu e-mail, abriu, e quando foi abrir, houve uma pequena mudança na fonte, porque você colocou uma fonte que tinha somente no seu computador, no computador do recrutador não tinha. Então o que aconteceu? O seu currículo ficou todo desorganizado porque ele colocou uma outra fonte e não ficou tão interessante na hora de abrir esse currículo. Então, lembre-se disso. Na hora de enviar o seu currículo por e-mail, envie em PDF para evitar que o seu currículo seja alterado na hora que você enviar o seu currículo. Beleza? Para que não sofra nenhuma alteração quando você for enviar o seu currículo. Show? Então vamos lá. Partiu agora. Vamos falar agora do currículo no Word. Essa foi a nossa última dica para vocês de slide. Agora a gente vai passar para o currículo mesmo, no Word, no próprio Word, para mostrar para vocês um pouquinho de como a gente pode fazer isso dentro do próprio Word, tá bom? Então vamos lá. Preciso que você fique atento agora aí para a gente conseguir entender como é que funciona isso. Vamos lá. Perdão. Agora, gente, eu tenho aqui um currículo agora para vocês. Esse aqui é um modelo, esse exemplar. Se você quiser um exemplar desse currículo aqui, manda o seu e-mail no nosso chat, digita o seu e-mail no nosso chat, que a gente vai pegar o seu e-mail e a gente vai enviar esse modelo de currículo padrão. E aí chega lá na hora, se precisar fazer alguma alteração, vai precisar fazer as alterações, você altera, coloca suas informações, já de acordo com as dicas que você pegou aqui, tá bom? Fechou? Deixa eu só diminuir um pouquinho a minha tela aqui, porque tá pegando algumas partes do nosso currículo. Pronto. Vamos lá. Agora melhorou. Só um minutinho, tá, gente? Pega uma água lá. Por gentileza, André. Então vamos lá. Primeiro passo, nome. Que tamanho eu devo dar para o nome do meu currículo? Qual o tamanho ideal do tamanho do meu nome? Sempre coloquem, gente, um tamanho mais ou menos entre 20, no máximo 24 aqui, para não ficar um negócio muito exagerado e não ocupar muito espaço do seu currículo.
Existem pessoas que colocam 36, colocam 48. Bom, aí, isso a gente não pode obrigar todo mundo a usar o mesmo tamanho de fonte, tá bom? Mas o ideal, para não ficar tão exagerado e não ficar um negócio muito pequeno que na hora que o recrutador pegar o seu currículo, ele conseguir identificar que é você e vai ficar marcado, gravado na cabeça dele o seu nome, então ele precisa ser um pouco grande, mas sem exagero, para não ocupar muito espaço do seu currículo também, tá bom? Então vamos lá, entre 20 e 24 é o tamanho ideal para você colocar no seu texto, tá bom? Deixa eu colocar aqui meu nome. Diga-se de passagem, muito bonito. Assim a minha mãe disse. Aí tá, lembra que no dados pessoais eu falei para vocês que tinha uma informação muito importante, uma dica master que eu ia passar para vocês? Tá aqui, ó, o endereço. Você vai colocar o seu endereço. Se você for enviar esse currículo para uma outra cidade, para um outro estado, óbvio, você precisa especificar qual é a cidade e qual é o estado que você está, tá bom? Outra coisa, ah, não, mas esse currículo que eu vou enviar é para a própria cidade que eu estou. Então você coloca, vou dar um exemplo aqui. Rua M, que é a rua onde eu moro, vírgula, número 137. Opa, faltou colocar o N aqui. Número 137. Traço e o bairro União. Bairro União. Pronto. Rua M, número 37, bairro União. Qual é a sacada? A sacada é isso aqui, gente, ó. Disponibilidade para residir em outra cidade, em outro estado. Peraí, pessoal, mas isso eu já tenho isso. Eu já coloco isso no meu currículo, só que não aí onde você está colocando, mas eu já coloco isso no meu currículo. Então, essa que é a dica master. Às vezes, o seu recrutador nem vai até lá embaixo, nem chega até lá embaixo. Então, é importante, é interessante que você coloque aqui no começo, que é para... Opa! Já captou uma informação que ele precisava, uma informação que ele queria. Essa pessoa está disponível, ela pode viajar. Só um minutinho, gente. Perdão. Essa pessoa já tem disponibilidade para residir. Ah, beleza, então gostei. Tá aí uma coisa que eu precisava, tá bom? Número de telefone. Sempre coloque o número de telefone atuais e de alguém que você for colocar, por gentileza, coloque e avise essa pessoa que você colocou o contato dela. Caso contrário, essa pessoa não vai conseguir dizer que você colocou o contato dela e falou, eu não estou sabendo disso não. Então é importante que você saiba disso, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Pronto. Aí. Que não estava dando para ver, né? Então vamos lá. Tamanho da fonte, do título, de 20 a 24. Põe o seu endereço embaixo. Se for para mandar para uma outra cidade, é interessante que você coloque o estado e a cidade que você mora. Caso contrário, põe aqui embaixo. Caso contrário, põe só o que está aqui mesmo, o endereço onde você mora, mas põe lá embaixo disponibilidade para residir em outro estado. Então essa é uma outra dica que é importante que você entenda. Telefone, somente os contatos que você utiliza e de preferência, se mudou de telefone, coloque no seu currículo o atualizado. Ah, mas eu tenho 2 telefones, qual é que você usa mais? Põe o que você coloca que você usa mais, porque às vezes você sabe como são as operadoras, às vezes uma hora não está legal, outra hora está fora de área. Então é importante você colocar pelo menos os 2 contatos ali, que fica fácil de falar com vocês, tá bom? O que mais? Outra coisa. Além de você colocar o seu e-mail aqui em cima, deixa eu colocar um exemplo aqui. ellison.m.a@gmail. Pronto. Além de você colocar o seu e-mail, e muito cuidado na hora de colocar o seu e-mail, gente, por favor. Coloque e-mails que sejam bem formais, algo que seja profissional, nada dos nomes muito diferenciados. Alanzinho do Passinho, Sandra Gatinha Manhosa, esses nomes assim um pouquinho peculiares,
não é interessante você colocar. Cria um outro e-mail, nada contra quem tem esses e-mails, cria um e-mail profissional e aí você utiliza esse e-mail como profissional e esse outro você usa para o seu pessoal, para você colocar em qualquer outro lugar aí. Mas no currículo é importante que você seja bem profissional e coloque algo mais profissional, tá bom? E o LinkedIn, que é interessante você colocar também, porque o recrutador ele já vai, de preferência o link, viu? Você copia o link lá do seu LinkedIn, coloca aqui dentro, cola aqui dentro, e aí quando o recrutador abrir o seu currículo, ele vai, clica lá e já vai para o seu LinkedIn e já vai começar a conhecer um pouquinho mais do seu perfil lá na própria plataforma, tá bom? Então coloca o seu e-mail embaixo, não coloca suas redes sociais não, coloca já coloca o seu LinkedIn, que aí fica mais interessante na hora que ele for fazer a pesquisa sobre você, tá bom? Então o objetivo, como eu falei para vocês, onde você pretende atuar, então seja específico, ou seja, direto ao ponto, sem usar categorias um pouco abertas, atuar na área de informática. Não, quero atuar como professor de informática, quero atuar como TI da empresa. Então tem que ser um negócio bem específico, bem direto, para que ele entenda aonde você quer chegar, tá bom? Isso facilita bastante para os nossos recrutadores. Resumo profissional ou resumo de qualificações. Como eu disse para vocês, breve resumo, no máximo 10 linhas, lembre-se disso, no máximo 10 linhas, e com foco sempre nas informações mais relevantes. Cursei na empresa X, tantos meses de curso, finalizei em 2020, trabalhei como 5 anos trabalhei como 5 anos como TI ou como professor de informática, enfim, da área que você atuar, sempre focando nas informações mais relevantes. Fui promovido tantas vezes, o resultado que eu obtive foi esse, então lembre-se, coloque as informações relevantes que vai despertar o interesse do nosso recrutador, tá bom? O que mais? Formação acadêmica. Vamos lá, formação acadêmica, como eu falei para vocês, é uma ordem decrescente, sempre do mais atual até o mais antigo. Então, vou colocar aqui o exemplo. Eu vou colocar aqui ensino médio completo, é importante você especificar, né? Porque o recrutador não vai saber se você já estudou ou não, ou como não acompanhou você nos estudos. Ano 2020, entendeu? Então tem que colocar lá em cima o que você cursou. Professor, mas eu fiz o fundamental, ou então estou no superior. E aí você coloca o ensino médio e depois vai colocar o ensino superior? Não, se você já está no ensino superior, não há necessidade de você colocar o ensino médio, porque para chegar até o ensino superior, é óbvio que você precisou passar pelo ensino médio. Então, se eu tenho o fundamental, o médio, estou cursando o superior, você vai colocar somente o superior. Se você fez 2 cursos superiores, vou colocar do mais atual até o mais antigo, sempre colocando a instituição em cima, instituição, e embaixo psicologia e o ano que você concluiu, o ano de 2020. Então, não esqueça, sempre nessa organização e do mais atual até o mais antigo. Então coloque todas as informações necessárias para na hora data. Não esquece disso. O recrutador ele fica muito chateado quando ele não vê data no seu currículo, porque ele não sabe de que ano foi que você concluiu ou que você cursou, tá bom? Beleza? O idiomas é o seguinte, gente. Se você tem o espanhol básico, inglês básico, japonês básico, é interessante nem colocar, tá bom? Nem coloque, porque não é tão interessante você colocar quando você se você só fez só o básico, tá bom? E falando em idiomas também, temos pessoas de outros países também, contatos pessoais, que acabaram vendo meu status e perguntaram de que horas ia ser essa live, e aí eu passei para eles o link da InfoFest, para eles assistirem essa aula também. Então, o pessoal que está acompanhando de outros países aí,
meus saludos e obrigado pela companhia, tá bom? Que mais? Depois do idioma, lembre-se, instituição também, o nível do seu idioma, se inglês, nada de nativo, gente, nativo não, é nativo, inglês, fluente, inglês fluente. É muito difícil você ter um inglês fluente morando no Brasil, muito difícil. Se você chegou recentemente dos Estados Unidos, de outro lugar que fala inglês, show de bola. Mas para você que mora no Brasil, tem tantos anos morando no Brasil, e aí colocar no seu currículo inglês fluente, complicado. Porque você não está sendo verdadeiro, porque fluente é muito difícil ter fluência falando outro idioma, mesclando o idioma que você quer falar fluente com outros idiomas. Então é interessante você colocar somente inglês avançado, espanhol avançado, japonês avançado, mandarim avançado. Então, mais ou menos nessa linha de raciocínio, tá bom? Experiências profissionais. Interessante. Que inclusive até aqui em cima também, gente, eu esqueci até de falar. Professor, mas o que você está colocando aqui? Que eu trabalhei na experiência como professor há 5 anos, tenho 5 anos de experiência. E se eu não tiver experiência, o que eu vou colocar aqui em resumo profissional e o que eu vou colocar aqui em experiências profissionais? Vamos lá. Não é tão interessante mais colocar você, não é mais interessante você colocar em busca do meu primeiro emprego, apesar que você está sendo verdadeiro, está sendo autêntico, não é interessante você colocar mais estou em busca do meu primeiro emprego. O que é interessante agora? Você, em experiências profissionais, você pode colocar em experiências profissionais, se não tiver, lembre-se disso, se não tiver nenhuma experiência profissional. Eu vou colocar lá, aprendizagem rápida, vou colocar qualidades então aqui. Tenho facilidade na aprendizagem, tenho habilidade em tal área, tenho habilidade em tal isso, fiz o curso de tal área que me qualificou, que agora eu tenho muitas experiências dentro de uma determinada área, e agora eu tô me tornando um expert nessa área, apesar que eu não tenho experiência ainda, mas eu estou em busca da experiência, justamente para ter esse know-how. Então, você resume em palavras que sou um bom aprendiz, ou melhor, tenho uma aprendizagem fácil, tenho experiência nisso e tenho habilidades nisso. Então, você põe isso. Não tem experiência, põe o que você é bom, em que você é bom, quais são as suas habilidades. Então, ao invés de colocar em busca do meu primeiro emprego, coloque habilidades que você tenha, que vão fazer com que você seja um diferencial. Apesar que tem outros candidatos que têm experiência, mas às vezes não foi tão claro na hora de colocar nas experiências como você foi, mesmo não tendo experiência. Então, você disse para ele que você não tem experiência, porém, você tem habilidades em áreas específicas, em assuntos específicos, e assim você deu o você despertou no recrutador que você tem habilidades que são tão valiosas como as de pessoas que têm experiência também, tá bom? Então, essas aqui são as dicas que eu dou para vocês. Espero que vocês tenham entendido todas elas. E como eu disse para vocês no começo, vão mandando as perguntas. Já a gente vai falar sobre, vai abrir um espaço somente para comentários, para responder os comentários de vocês. Lembrando também, gente, que eu não sou especialista em RH. Isso aqui são algumas dicas que você vai adquirindo durante a sua carreira. E também convivendo com recrutadores, você acaba pegando algumas dicas com ele. E aí você acaba tendo um leque de informações que outras pessoas não têm, tá bom? Então, se tiver alguma informação que eu não consiga responder, eu prometo que vou buscar informações com os recrutadores, com o pessoal de RH mesmo, que nós temos contato aqui, e aí a gente passa para você essa resposta caso eu não consiga responder. Mas com relação às informações, a formatação, do currículo, pode perguntar que a gente tem essas informações para vocês, tá bom? Agora, depois que você preencheu toda essa parte aqui, vamos para a parte da formatação agora. Título, toda a parte de cima, aí vai depender muito do que você quer fazer também.
eu costumo fazer assim, eu centralizo todas as informações do meu currículo, o título, né, o meu cabeçalho, eu ponho assim, tudo centralizado. Destaco o meu nome, seleciono todo mundo, centralizo todo mundo, pode usar o atalho também, Ctrl E, e logo em seguida eu pego o meu nome e destaco um pouco mais, coloco o negrito, que é para ele ficar um pouco mais cheinho, um pouco mais destacado, e aí sim consigo ter mais destaque no meu nome. Daqui para frente, vamos combinar o seguinte, existem muitas pessoas que só negritam o título, existem pessoas que põem uma borda, um sombreamento, perdão, no currículo, não vejo problema nenhum. Dependendo do que você quer fazer, se quer um negócio mais sofisticado, um negócio um pouquinho mais moderno, não tem problema não, você fica à vontade. E existem pessoas que colocam somente negrito, ou seja, vem aqui nos títulos, seleciona todos os títulos, eu vou fazer tudo de uma vez aqui para não ter que fazer com todos. Ó, vou dar um clique aqui do lado do título Formação Acadêmica, vou dar um clique aqui do lado em Idiomas, segurando o Ctrl, não esquece de segurar o Ctrl, vou segurar o Ctrl novamente, vou clicar aqui em Experiências Profissionais e logo em seguida eu vou lá e clico, opa, passou para outra linha? Ah, passou para outra linha. E logo em seguida eu vou aqui e clicar em negrito, somente para destacar essas informações que são relevantes, que são os títulos de cada uma dessas informações, tá bom? Fechou? Entenderam como é que funciona, né? Então negrita todos os títulos para ficar destacado. Perdão. Se vocês quiserem colocar um sombreamento, fica a critério de vocês. Podem colocar um sombreamento também. Se quiser fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui em todos para você ter uma noção. Pronto. E aí você coloca o sombreamento. E aí pode ficar assim o seu currículo. Não fica tão feio. Deixa o negócio mais descolado. Algumas pessoas vão mais longe. Pega todos os títulos aqui, os subtítulos na verdade. E centralizam esses subtítulos para ficarem mais ou menos assim. Tem alguma coisa contra, professor? Nada contra. Cada um faz um currículo de acordo com o que você se identifica mais. Certo? E aí, se você quiser, que é importante você fazer isso somente aqui em formação acadêmica, idiomas, se você tiver mais de um, e experiências profissionais, que geralmente experiências profissionais e formação acadêmica a gente tem mais de uma. Então, o que a gente faz? Coloca tópicos, preenche elas e coloca com tópicos, por exemplo, aqui, ó. Pega todo esse povo aqui, coloca os marcadores para ficar assim, ó, em tópico, para você conseguir. Aqui não precisa, aqui vou colocar aqui nesse aqui, coloca os tópicos, ó, para ficar mais ou menos nesse estilo, nesse padrão aqui. Bom? Então, coloca os tópicos, coloca em tópicos, ou seja, coloca os marcadores, coloca negrito os títulos. Se quiser colocar um preenchimento, pode colocar também. Ainda utilizam, não há problema nenhum. Apesar de que eu vi mais sem sombreamento, eu vi somente o texto mesmo, anegritado, mas ainda cheguei a ver alguns currículos que tinham sim o sombreamento, tá bom? O que mais? O que eu posso colocar aqui? Ah, lembrei, as margens, né? Como que eu faço para a gente conseguir ajustar as margens do nosso currículo? Lá em cima, nós temos uma guia chamada Layout. Porém, eu vou fazer isso através de um atalho. Como a minha régua aqui não está aparecendo, ó, não tenho régua aqui no meu Word, eu vou exibir a régua, vou clicar aqui em exibir, vou exibir a régua, e para você que não utilizava esse atalho, pode passar a utilizar a partir de agora. É um atalho para você conseguir chegar ao lugar mais rápido que você deseja, que é a margem. Se eu quero ajustar a margem no meu documento, eu não preciso vir aqui em Layout e fazer a configuração por aqui. Eu posso simplesmente pausar o mouse aqui na parte escura da minha régua e dar 2 cliques consecutivos, tec, e logo em seguida eu faço o ajuste das minhas margens. Quais são as margens? Eu vou colocar aqui 1,5, perdão, deixa eu colocar aqui 1,5, superior, inferior, esquerda e direita. Lembrando que para documentos oficiais e para documentos e trabalhos acadêmicos serão outras margens, não tem nada a ver com isso aqui. Quer dizer, algumas informações aqui é a mesma coisa, outras não são, outras são bem diferentes, tá bom? Então vamos lá, colocou um e-mail, agora o meu currículo tem mais espaço para o lado e tem mais espaço para cima. Então as informações que possivelmente poderia ultrapassar essa página não vai mais agora, porque agora foi aumentado o espaço
da minha página para caber um pouco mais de informações dentro dessa primeira página. Ó, pode observar como agora sobrou bastante espaço aqui, sendo que agora há pouco estava faltando espaço, tinha texto em outra linha, tá bom? Então as margens pode ser 1,5, 2, 1,5, não sei quantos você quiser colocar, mas o mínimo é 1,5 para não ficar muito na beirinha o seu texto, o seu currículo. Já vi currículo assim, ó, que fica mais ou menos assim. Ó, o próprio Word já te, como é que eu posso falar? Já te adverte aqui, já te faz uma advertência e diz, ó, cuidado que você está fazendo, você está diminuindo muito a margem do seu documento, pode ser que na impressão corte as suas informações, então automaticamente você já foi advertido aqui, e observe que nós temos pouco espaço entre o início da sua página e o início do seu texto. Então, deixa eu deixar o 1,5 mesmo, que ficou um pouquinho mais longe, não corre o risco de você perder essas informações, tá bom? Perfeito? Fonte. Qual a fonte que eu posso utilizar, professor, no meu currículo? Ctrl T, que é para selecionar todo mundo, todo o meu texto. Vou aqui em cima e vou escolher a fonte, ao invés, se quiser deixar Calibri, pode deixar, ou Calibri, não sei como é que se chama. O meu inglês é muito ruim, então eu chamo Calibri ou Calibri para uma das duas, vai estar menos errada, né? Então vamos lá. Pode ser Arial. Arial é uma das fontes que é utilizada também para fazer currículo, trabalhos acadêmicos, documentos também. É uma das fontes padrões. Que mais? Aqui para baixo nós temos a Times New, que é lá para baixo, lá na letra T. E nós temos também a Tahoma, que também é uma das fontes que também que é utilizada em currículos e em documentos que não são tão formais assim. Tá bom? Então, 3 fontes aí para vocês. Deixa eu colocar aqui. Eu vou inserir aqui no texto, uma caixa de texto, só para colocar essas informações. Vamos lá. Tahoma. Eu acho que é assim que se escreve. Deixa eu só confirmar aqui. É assim mesmo. E que mais? Arial e Times Nel. Pronto. Essas são uma das fontes, são as fontes que a gente utiliza bastante na elaboração de um currículo. Você vai encontrar muito essas fontes aqui. Qualquer tipo de documento você vai encontrar alguma dessas fontes. Tá bom? Vou só tirar aqui esse preenchimento e também tirar esse contorno, pronto, para não ficar atrapalhando. Tá, então as fontes que você pode utilizar vai ser essas fontes aqui. Tamanho da margem quanto? 1,5 ou 2 centímetros. Já é o suficiente para você não perder para não perder muito espaço na sua página e também para não correr o risco de cortar alguma informação no seu currículo. Beleza? O que mais que nós precisamos saber? Ah, tá. E para finalizar, nós temos agora o espaçamento entre linhas. Como é que funciona o espaçamento entre linhas? Espaçamento entre linhas vai ser mais ou menos assim. Deixa eu apertar o Ctrl T aqui, que é para selecionar todo mundo. E o espaçamento entre linhas, geralmente nós fizemos isso aqui, ó. A gente vem aqui, remove o espaço após o parágrafo, porque depois que você dá um Enter, ele não dá um espaço normal, ele dá um espaço e mais um pouquinho, que é para diferenciar um parágrafo do outro. Esse espaço que ele coloca depois do Enter não é necessário para a gente, porque já está separado por Enter aqui, por tópicos, então a gente não precisa desse espaço após o parágrafo. Então eu vou remover esse espaço e vou voltar no mesmo lugar e vou colocar um e-mail, que é o espaçamento padrão entre as documentações, utilizamos sempre o e-mail. Pronto. O e-mail, informações concluídas e com a formatação adequada para esse currículo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e dessa formatação. Qualquer dúvida, já pode deixar nos seus e-mails aí, a gente vai pegar os seus e-mails e vamos encaminhar esse currículo para você. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente também, que a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês. Mas por enquanto, vamos tirar os comentários agora, vamos abrir o espaço para os comentários, para a gente tirar as dúvidas que restaram, ou melhor, que ficaram aí, né? As dúvidas de vocês, nossos comentaristas, ou melhor, o pessoal do comentário do chat. Vamos lá? Nelei, tem alguma dúvida aí pra gente?
Nenhuma dúvida? Todo mundo entendeu tudo direitinho? Beleza? Tudo certo, né? Gente, qualquer mais informações, pode passar o seu e-mail, que a gente vai estar entrando em contato com vocês, para que a gente consiga estar tirando todas as dúvidas de vocês e encaminhando também um modelo de currículo interessante como esse que você viu agora, tá bom? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live até agora e para você também que os nossos amigos estrangeiros que estavam participando da nossa live também, um forte abraço, muitas graças por estar acompanhando a nossa live e o nosso pessoal, nossos alunos também, muito obrigado pela participação. A Infofest sempre está sempre feliz quando vê pessoas conseguindo ter sucesso através das nossas dicas, das nossas aulas. A gente fica muito grato e principalmente quando alguém comenta lá na nossa página ou nos nossos comentários que adoram nossas aulas, que gostam das nossas aulas, que conseguiram uma oportunidade no mercado de trabalho através das nossas dicas, das nossas aulas, dos treinamentos que a gente passa aqui na Infofest, tá bom? Então eu quero agradecer a toda a equipe, o Vanderlei em específico e o Edmar que estava aqui com a gente, e das outras unidades, todo o pessoal que tem divulgado. Não vou citar nomes porque a gente acaba não lembrando de alguém, e isso futuramente isso gera uma briga que você nem sabe, gente. Então, um forte abraço a todos os nossos colaboradores, pessoal que está sempre empenhado e ajudando a gente a divulgar a esse tipo de evento que acontece. Então, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe essa semana de todos nós, que essa semana seja muito melhor que a semana passada, e isso só vai ser possível, é claro que muita coisa não depende da gente, mas muita coisa depende da gente também, então sempre sentimentos positivos, de esperança, porque nós precisamos disso, porque o momento que nós estamos vivendo é um momento delicado, mas a Infofest está justamente para ajudar a gente a sair desse momento um pouquinho delicado. Bom, então um forte abraço a todos vocês, a gente se vê até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, forte abraço e até a próxima, tá bom, gente? Obrigado.